E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos ver suas perguntinhas, suas teorias sobre o universo de Zatch Bell. Lembrando que eu sempre pego suas perguntinhas lá no post de comunidade do canal, que era a aba de comunidades antigamente. Então se você quiser deixar uma perguntinha, sempre vá lá na aba de post do canal, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal se você chegou agora e vamos nessa! O Real perguntou o seguinte: no final de Zatch Bell, sabemos que o Zeon se tornou muito protetor com Gash, a ponto de repreender Yuno e até mesmo assustar o colega do seu irmão, e achou que o Zeon poderia matá-lo. Considerando essa personalidade, que tipo de Mamodo parceira você acha que ele aprovaria para o Gash? Cara, uma boa pergunta, Real. Muita gente que só viu o anime de Zatch Bell acha que o Zeon foi vilão até o final, né? Pois no final do anime, o Zeon ele termina ainda sendo vilão. No mangá é totalmente diferente. No mangá ele tem uma redenção no final, né? Ele faz as pazes com o seu irmão. Ele entende porque foi o Gash, não ele, que herdou o baú Zakera. E eles realmente chegam numa conclusão. Eles realmente voltaram a ser uma família, né? Inclusive essa é a última fala do Gash ali, né? Então o Zeon realmente se tornou um irmão mais velho super protetor. E com certeza o Zeon não vai aprovar qualquer uma pra se tornar a rainha do mundo dos demônios, né? Cara, eu diria que a pretendente do Gash tem que ser alguém forte. Não interessa se ela é bonita, se ela é gentil. Tenho certeza que a coisa que mais importa pro Zeon se ela é forte. O Zeon também deve encher o saco pra Mamodo que estiver no lado do Gash ter classe, ser da realeza. A gente sabe que o Zeon liga bastante pra isso, né? Afinal, ele nasceu num berço de ouro. E por fim, gostar do Gash. Eu acho que o fato de gostar do Gash deve estar como terceira opção pro Zeon, sabe? Eu acho que são as principais características que o Mamodo precisa ter pra ganhar a aprovação do Zeon, cara. E de todas as pretendentes que a gente viu, a que atingiria todos esses objetivos seria a Patty, né? Mas eu acho que a Patty combina mais com o Zeon do que com o Gash, tá? Porém, respondendo essa pergunta, eu acho que um Mamodo ideal que o Zeon gostaria que se terminasse, né, ao lado do Gash, ser a rainha do mundo dos Mamodos, provavelmente seria a Patty. Pois ela teria essas características que o Zeon acha mais importante, né? Ser nobre, né? Ter uma família nobre e ser forte. O senhor Shidaroma perguntou o seguinte: sabe ou tem uma soma de quantos reis Mamodos já existiram? Durante a história inteira de Zatch Bell, a gente só conheceu dois únicos reis Mamodos. O primeiro, e mais conhecido como o Rei Antigo, que é o Dawan Bell, que foi campeão da penúltima Batalha Mamodo, né? A batalha que antecedeu a última que a gente viu no primeiro mangá. E a gente viu ele lá no final da história, né? E 1000 anos depois, houve uma nova batalha, a que a gente conhece, e quem venceu foi o Gash, se tornando também o rei Mamodo atual. E daqui 1000 anos vai ter uma nova batalha e mais um rei vai se erguer, né? Mas a gente só conhece esses dois reis no momento. Porém, o Makoto ele já respondeu um fã lá no seu blog antigamente. Quando terminou o mangá de Zatch Bell, o Makoto respondeu muitas perguntas sobre a história de Zatch Bell. E um fã tinha exatamente feito essa pergunta para o Makoto. O Makoto respondeu que sim, e mencionou que antigamente quem dominava tudo, quem sempre vencia as batalhas era o clã dos dragões. Palavras do Makoto, superiores em todos os quesitos. Seja velocidade, força, poder mágico. Então, segundo Makoto, quem realmente dominava tudo eram os clãs dos dragões. E isso é muito maneiro, né? E a gente consegue facilmente acreditar nisso. O Asheron e o Elzado, que eram crianças, né? E, cara, eram os Mamodos mais fortes que a gente viu na história. E tinha dragões ainda que tinham aquelas escamas escarlates que só o Asheron tem hoje em dia, que basicamente dá uma resistência absurda. Tanto que não é à toa que em Zatch Bell 2 a única fortaleza que não caiu foi a Fortaleza dos Dragões. E ninguém conseguiu derrotar todos os dragões que tem lá, ninguém conseguiu passar da defesa do Asheron. Então a gente consegue entender por que eles sempre venciam as batalhas Mamodo, né? Porém, isso acabou. O Makoto ele termina dizendo que hoje em dia as tribos ficaram cada vez mais fortes. Cada tribo hoje tem uma chance de vencer e se tornar o novo rei Mamodo. E é pura verdade, né? Tanto que a gente viu que os Mamodos humanoides começaram a vencer agora, né? Tanto o Dawan Bell como o Gash Bell vencendo agora também. Quem sabe a próxima batalha de 1000 anos quem vença seja novamente um clã dos dragões, talvez o neto ou bisneto do Asheron, ou pode ser realmente de alguma outra tribo. Mas dependendo da sua pergunta, a gente não sabe quantos reis Mamodo já existiram. O autor de Zatch Bell menciona que o clã dos dragões sempre ganhavam a batalha, sempre se tornavam reis. A gente também descobre que o mundo Mamodo tá aí há muitos anos. Pois não foi a primeira e nem a segunda vez que eles batalharam, né? Mas pelo menos o mundo Mamodo aí já tá existindo há muito tempo, né? O Pedron fez a seguinte teoria: no final de Zatch Bell 1, o baú engoliu praticamente toda a maldade do Clear. Será que o Belial tenta de alguma forma liberar dentro dele o reino, como era chamado? Por isso que o baú está sendo examinado?
Ou o Belial só trancou o baú assim porque ele tem o poder de destruir ele, porque todas as outras magias foram para as garrafas, até as mais apelonas. A gente acha que o baú ele está exposto assim porque o baú é uma das magias vivas, né? Então pode ser que o Vesmeratio, quando ele roubou os poderes e depois transferiu para as garrafas, ele não consegue transferir as magias vivas. Pode ser também que o Makoto tá guardando o novo prótipo baú. A gente acabou de descobrir que o baú, na verdade, foi criado por um outro dragão, que a gente acha que é uma entidade, né? O dragão do trovão, que consegue conceder poder e vida. Então ele concede magias vivas. A gente não sabe se existem outros dragões trovões ou outros monstros ou entidades parecidas, né? Mas eu gostei dessa teoria do Belial tá tentando tirar o Clear Note de dentro do baú, né? A gente sabe que o baú, ele devora tudo. E você acharia então que o Belial está estudando o baú, né? Estudando o seu corpo para realmente conseguir tirar as magias e o Clear Note de lá dentro, né? Cara, se o Clear Note for realmente um invasor, for uma criação do Belial, a gente sabe que os invasores só são destruídos, só são mortos quando os seus núcleos são destruídos. E quem sabe o núcleo do Clear Note não foi destruído ainda, né? E eles possam estar vivos dentro do baú. É meio bizarro isso, né? Mas pode acontecer. Porém, o próprio Belial mencionou que o Clear Note morreu, né? E a gente sabe que existe uma reencarnação já do Clear Note vivo. Pelo menos a gente acha que ele tá vivo lá no mundo Mamodo. Então eu não acho que o Makoto ele vai trabalhar novamente o antigo Clear, sabe? Eu acho que esse Clear morreu. Mas se o Makoto realmente quiser trazer o Clear Note de volta pra trama, vai ser com a reencarnação dele, tá? O White. É assim que ele é chamado hoje em dia. Mas ainda assim é um grande mistério do porquê o baú tá lá como se fosse uma vitrine, né? Um peixe gigante num aquário gigante lá no laboratório do Belial. Qual é o objetivo do Belial com o baú, né? O Carlos Souza perguntou o seguinte: como funciona a economia do mundo Mamodo? Existem empresas e Mamodos podem crescer economicamente sozinhos, ou a economia fica no poder real com os ricos sendo só os nobres, e lordes militares ligados ao rei, como temos em obras como Game of Thrones, ou algo mais como o mundo que vivemos? Cara, excelente pergunta, Carlos. Cara, eu diria que é mais parecido na segunda opção. A riqueza, a economia fica dividido entre ricos, nobres e lordes. O Makoto ele trabalha mais a nobreza na sua história. Porém, a gente viu do outro lado, né, mais a parte da pobreza no one shot de Zatch Bell, né? Lá o Makoto realmente quis mostrar um lado do famigerado povão, né? Do pessoal que realmente não tem o que comer, passa muita fome. Então realmente tem ricos e pobres em Zatch Bell. O Makoto já mostrou isso em alguns momentos na história. Tipo, a Patty só tem uma ilha pra ela, onde o Gash e o Zion tiveram uma ama de leite, né? Então realmente tem essas classes sociais no mundo de Zatch Bell. Agora, a moeda do mundo Mamodo nunca foi mencionada. O Makoto mencionou agora em Zatch Bell 2 produtos que existem chocolates, então deve existir sim meio de produzir essas guloseimas, bem parecido com o mundo humano, porém eu não acho que tem empresas, tá? Como você mencionou aqui. Por mais que em Zatch Bell 2 o mundo Mamodo tá bem tecnológico, né? A gente viu tablets aparentemente ali. Vimos vários navios voadores. Alguém tá construindo esses navios gigantes. A gente sabe, por exemplo, o clã dos cavalos, o clã do Magon, tudo. A sua família trabalha exclusivamente para os soldados reais. Os soldados que trabalham diretamente para o rei. Então, eles têm o direito de viverem na cidade real e devem receber moradia, alimentos e dinheiro também, né? A gente sabe que a Yuno, como até comentando nela nesse vídeo, ela trabalha para o rei, a fazeres domésticos ali, né? Então sim, existem trabalhos. Porém, tem alguns trabalhos, podemos falar assim, que permite que você fique rico, sim, até mesmo se torne nobre, mesmo você sendo um Zé Ninguém desde o começo. É como você até citou aqui, né, lordes militares, é você vindo do nada e talvez ir muito bem na Batalha Mamodo, ou ganhar muito respeito por ser muito forte lá no mundo Mamodo e acaba ingressando ali no exército real, vai subindo até se tornar um general, né? Aí eu já imagino que você ganha até classe de nobre, sendo um general do rei, né? E o segundo é você se tornar parte do conselho do rei, como aconteceu com o Art, né? O Art agora ele trabalha diretamente para um Gash, ele cuida mais das leis do mundo Mamodo. Eu acredito que o Art agora virou um nobre também. Então, tipo, tem como, mas é muito raro. Tipo, só exceções, sabe? Eu não sei se Zatch Bell 2 o Makoto vai trabalhar mais esses elementos, mas em pouco a gente tá conhecendo mais do mundo Mamodo, né? Estamos conhecendo mais fortalezas. Por exemplo, agora no último arco, vimos a fortaleza de Helios. E a fortaleza de Helios, lá na região de Corveal, a sua maior riqueza é os minerais mágicos, pois esses minerais mágicos conseguem aquecer sem fazer fumaça. Como lá é muito frio, eles precisam desse minério para sobreviver.
Então com certeza deve comercializar esse minério. Em algum arco focar nesses elementos ele consegue, pois ele já colocou na sua história várias vezes, né? Mas para isso o Belial não pode destruir o mundo Mamudo, né? Se o Belial destruir o mundo Mamudo, não vai adiantar de nada ele mostrar isso pra gente. E por último, o Reitor Hebren perguntou o seguinte: como seria um anime solo da Suzy Mizuno, na sua opinião? Cara, que pergunta fantástica. Já demonstrei que eu sou extremamente fã da Suzy. Pra mim é uma das melhores personagens aí de Gash Bell. E cara, dá pra fazer um anime muito bom da Suzy, tá? Por mais que ela é uma personagem mais alívio cômico na história, seria muito legal a gente ver a história na perspectiva dela. Tipo aquele anime de One Piece que saiu ano passado. Se eu não me engano é uma carta de um fã, né? Que é basicamente uma historinha, a gente vê uma fã da Nami, que ela vive grandes aventuras ali, mas destaca o impacto dos chapéus de palha sobre as pessoas nesse universo. Então a gente veria pela visão da Suzy como o Gash, principalmente o Kelmaru, impactaram a vida das pessoas e principalmente nela, né? Porque a Suzy aparece em praticamente todo o capítulo até o arco do Faudo. Imagina a gente vendo o POV dela sendo sequestrada lá pelo Robinus e o Ryuko, seu parceiro humano, que eles sequestraram a Suzy, fizeram uma estátua dela lá pra fingir que era ela e usaram ela de refém porque o Mario e o Gash lutar contra eles, né? Então imagina a gente vendo pela perspectiva dela, eles indo até ela, eles sequestrando ela nem sabe sobre as batalhas, mas ela sempre acaba perdida por ali, né? Então seria muito legal a gente ver o POV dela, né? A gente ver da perspectiva dela, tipo o Faudo chegando lá no Japão e destruindo tudo. Imagina o caos que estava ali na cidade de Moshinoki, a Suzy correndo com todo mundo, porque quando que o Mario apareceu pra salvar ali o Faudo e tudo mais, já tava uma rapaziada inteira lá no meio da cidade com medo do que ia acontecer. Então imagina a gente ver pela perspectiva dos cidadãos da cidade de Moshinoki, o caos que estava a cidade com o Faudo chegando lá. E ela interagiu com muitos Mamudos, né? Com a Tio, com o Magon, com o Gash principalmente. As batalhas dela com a Megumi, ela na escola toda hora pedindo ajuda pro Kelmaru. Então realmente tinha muitas historinhas legais que dá pra criar com a Suzumi. Então respondendo essa pergunta, Reitor, eu imaginaria um anime solo para Suzy nesse sentido. A gente vê uma perspectiva da Suzy sobre os acontecimentos do primeiro mangá, sobre as situações bizarras que ela passou. Imagina a gente acompanhando a vida dela, a mãe dela pede pra ir lá no banco tirar o dinheirinho e quando ela chega lá o Hosokawa aparece correndo pra assaltar todo mundo. Momentos engraçados da vida dela, sabe? Esses momentos peculiares. Eu acho que seria bem divertido. Mas é isso, pessoal, o videozinho vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal também para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch-Bell. E se você quiser deixar sua perguntinha pro próximo vídeo, vá lá na aba de postagem do canal, beleza? Porque é lá que eu consigo pegar essas perguntas mais fácil. E nos vemos num próximo vídeo.